palavra do Senhor que veio a mim para eu liberar sobre vocês e compartilhar com vocês neste dia. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Quando nós vamos lá para Filipenses 4, e tem um determinado momento que o apóstolo Paulo ele diz exatamente assim, independente, em uma das versões, ele diz, independente de qual for o meu estado, eu já estou instruído. Qual que é o ponto, irmãos, do que o Senhor está liberando aqui, neste dia, com essa palavra? Em outras versões vai estar escrito assim, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter muito, mas em uma das versões ele diz que em todas as coisas eu já estou instruído. E aí, mais para frente, ele diz, eu sei o que é estar necessitado, eu sei o que é estar em abundância. Mas a ênfase que ele diz é, independente do estado em que eu estiver, ou do meu estado. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo estava falando com isso? Ele não estava remetendo a coisas materiais. Ah, porque eu já vivi em muita riqueza e hoje eu vivo não na mesma medida financeira. Não tem nada a ver com isso. Nessa versão ele diz exatamente assim, independente do meu estado. Porque uma vez que você acessou a vida abundante de Cristo, você já sabe o que é você ser necessitado e você já sabe o que é você viver em abundância. Porque a abundância não está nas coisas, naquilo que nós temos. Esse não é o ponto aqui dessa passagem que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está voltando às coisas materiais. Ele está voltando a um estado, a ele. Então, o que ele está comparando aqui? Eu sei o que é estar necessitado. O que ele está pontuando aqui? Eu sei o que é viver fora da abundância. Eu sei o que é viver em falta. Eu sei o que é viver triste. Eu sei o que é viver humilhado. Eu sei o que é viver necessitado. Porque ele só soube o que era abundância e o que era viver em plenitude quando ele entra para a presença de Deus e passa a viver na presença de Deus, que é quando o Senhor se revela para ele. Então, o apóstolo Paulo ele está fazendo uma divisão aqui de quem ele era antes de Cristo e de quem ele passou a ser. E embora, neste momento que ele fala isso, ele está preso. Então, embora ele fale isso preso, ele ainda não está falando do seu estado de coisas materiais. Ele está falando do seu estado, de que eu sei o que foi eu viver, tendo muitas coisas, tendo um conhecimento humano e tendo uma sabedoria humana, mas ainda assim eu vivia em falta. Mas quando ele entra na presença de Deus, quando ele passa a viver na presença de Deus e no centro da vontade de Deus, ele experimenta, ele acessa a abundância de Deus. Então, ele diz, eu sei o que é viver humilhado e eu sei o que é ter abundância. Por quê? Porque ele falou, eu conheço a presença de Deus. Agora eu conheço o Senhor. Eu vivo na presença de Deus. Mas agora, aí indo para o segundo ponto. Eu vivo na presença. Eu sei o que é ter abundância, o que é viver em abundância. E eu sei o que era não ter vivido em abundância, que é quando ele estava fora da presença de Deus. Quando ele vivia de si. Mas agora aqui, o segundo ponto, agora ele está preso. Então, ainda vivendo em abundância, ainda vivendo na presença de Deus e no centro da vontade de Deus, agora ele fala de uma necessidade física, de uma necessidade natural. Porque, embora ele esteja na presença, embora ele viva a abundância da vida de Deus, ele está preso. Então, uma pessoa que está presa, irmãos, é claro que ela vai se sentir triste, ela vai se sentir desolada, ela vai se sentir em muitos momentos frustrada, mas ainda assim, ele falou, independente do meu estado, eu sei o que era estar bem. E ele diz, eu já estou instruído para lidar e para viver com todas essas situações, em todas essas circunstâncias, em todas as coisas. E aqui, depois deste ponto, entra coisas materiais. Eu sei o que é ter algo que ali para mim, naquilo que eu estava vivendo, estava confortável, mas agora eu estou preso. Então, eu estou, de uma certa forma, eu estou em falta. Aquilo que é meu estado, do meu eu, daquilo que é interno comigo,
embora eu viva na presença de Deus, ele está preso, ele está numa situação ali crítica, mas ele está bem com isso, irmãos. E ainda que fosse que ele tivesse perdido bens materiais, ele diz: eu já estou instruído a viver em todas as situações e circunstâncias, seja humilhado, seja em falta, aqui no caso, preso. Mas ele, aí no final, o que diz? Eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque é o Senhor, irmãos, quando de fato ele cresce em nós, e é ele que aparece em nós. E quando nós acessamos este lugar no Senhor, independente da situação do nosso estado interno, do nosso estado físico, e assim então até material, nós já estamos instruídos pelo Senhor a lidar com tudo isso, porque nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece, porque ele nos fortalece, é ele, não somos nós, é ele, é ele, e isso muda tudo. Então o apóstolo Paulo, irmãos, não estava falando de coisas materiais, de você um dia ser rico e hoje não ser, hoje um dia você ser pobre e hoje você ser rico, de coisas materiais, não tem nada a ver com isso. Ele está falando daquilo que ele acessou, de quem era Paulo antes da abundância da vida e da presença de Deus e de quem é Paulo depois, do seu estado fora da presença de Deus e do seu estado na presença de Deus, e que ainda numa situação crítica, estando preso, ele está na presença, ele já está instruído a lidar com tudo isso, porque em Cristo ele entendeu que ele pode todas as coisas, porque ele já está instruído pelo Senhor a lidar com todas essas situações. Então, essa situação dele ali no momento preso, ou qualquer situação que fosse, que ele estivesse passando, que ele estivesse vivendo, isso não tem o poder de desestabilizar ele. Isso não tem o poder de fazer ele sair da presença de Deus. Isso não tem o poder dele não ver mais o Senhor como o Senhor da vida dele. Então, irmãos, é para este lugar que o Senhor tem nos chamado, que nada tem a ver com aquilo de material que nós possamos ter, temos ou que assim vamos ter. Mas é sobre este lugar nele, que quando nós acessamos este lugar nele, irmãos, nada das coisas que possam acontecer, sejam das situações internas em nós, sejam elas físicas, naturais ou materiais, nós já estamos instruídos a lidar com todas essas coisas, porque nós podemos fazer todas as coisas nele, porque é ele que nos fortalece, é ele que nos mantém. E nada disso tem o poder de nos desestabilizar, de nos tirar dele, de nos tirar da presença dele. Aleluia! Isso é muito profundo, irmãos, embora pareça simples. Mas seja esclarecido nisso. Este versículo, o apóstolo Paulo não estava falando de coisas materiais. Ele estava falando de um estado. Ele estava falando de um homem antes e depois da presença de Deus, da abundância da vida de Deus. Isso nada tem a ver com nada material. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós não pensamos nos quesitos materiais, porque os quesitos materiais, ele passa a ser uma consequência daquilo que nós vivemos com o Senhor e temos nele. É uma consequência. E isso não tem espaço no nosso coração para ter governo sobre nós, para ter domínio sobre nós. Mas estamos totalmente neste lugar no Senhor. Então, tudo isso é uma consequência na nossa vida. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Entenda aquilo que o Senhor está falando para você. Já estamos instruídos, uma vez que estamos neste lugar no Senhor. E nós saberemos lidar com toda e qualquer situação. Porque sabemos o que é ter abundância, que é estar em Cristo. E sabemos o que era não ter, porque quando estávamos fora da presença dele, nós não tínhamos. Embora pudéssemos ter muitas coisas, inclusive materiais, nós estávamos em falta. Porque só nele nós temos abundância. Só nele nós temos vida. Só nele nós temos plenitude. E só nele estamos instruídos a lidar com todas as coisas e situações. Porque é nele que nós podemos fazer todas as coisas. Porque ele nos fortalece.
Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.